Per portare l'amore di Dio alle famiglie e ai giovani che costituiranno le famiglie di domani, abbiamo bisogno dell'aiuto delle famiglie stesse, della loro esperienza concreta di vita e di comunione. Abbiamo bisogno di sposi accanto ai pastori per camminare con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare che anche nelle difficoltà Cristo si rende presente nel sacramento del matrimonio per donare tenerezza, pazienza e speranza a tutti, in ogni situazione di vita. Quanto importante è per i giovani vedere con i propri occhi l'amore di Cristo vivo e presente nell'amore degli sposi che testimoniano con la loro vita concreta che l'amore per sempre è possibile. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faire vacciner mon enfant s'il court moins de risques qu'un adulte face à la COVID-19? Même si certains symptômes de la COVID-19 peuvent sembler légers, d'autres, comme l'essoufflement, peuvent durer plusieurs mois. Bien que les jeunes aient moins de risques de développer des complications, ils peuvent facilement transmettre le virus. La vaccination demeure le meilleur moyen pour protéger votre enfant et ses proches. Chora Design preparou cestos decorativos para o Dia do Pai. Com ananás, mangos, uvas, figos, castanhas, vinho e pastéis de nata. Encomende já e faça uma surpresa ao seu pai com Chora Design. Chora Design 514-503-9171. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos, eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Coco Rico preparou o grande especial do Dia do Pai. Leitão à bairrada inteiro e ao quilo. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Festeja em família o Dia do Pai. O Coco Rico deseja feliz dia a todos os pais. Aqui em Carroceria Labaron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Labaron, ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224, entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração deste domingo, o 11º do Tempo Comum e festa de Santo António de Lisboa. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, desejamos para sempre em tua casa. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui pra me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar. Deus nosso Pai protetor,
sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor. Coração apaixonado pelas obras do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor dos caminhos peregrino, Santo Antônio companheiro, ilumina o meu destino, para Deus o tempo inteiro, conhecendo Deus de amor, pelo estudo e pela vida, apontou com destemor, qual a luz, qual a saída dos caminhos peregrino, Santo Antônio companheiro, ilumina o meu destino, para Deus o tempo inteiro. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração da Eucaristia, 11º domingo do tempo comum. Nós vamos oferecer essa missa na intenção dos familiares falecidos, também os vivos, da família Zanfili, a pedido de Jane Vilma. Vamos agora iniciar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Então vamos nesse momento fazermos o ato penitencial, reconhecendo que nós somos pecadores. Vamos invocar com confiança a misericórdia de Deus. Vamos confessar. Confesso a Deus Todo-Poderoso, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre auxílio de vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel.
Eis o que diz o Senhor Deus. Do cimo do cedro frondoso dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto, na excelsa montanha de Israel, e plantarei. E ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves. Toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore e levo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão. É bom louvar-vos, Senhor. É bom louvar-vos, Senhor. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Proclamar pela manhã a vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade. É bom louvar-vos, Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. É bom louvar-vos, Senhor. Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é justo. Nele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. É bom louvar-vos, Senhor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como exilados longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara, e com esta confiança preferíamos exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos empenhamos em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontrar permanecerá para sempre. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. A terra
produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra, mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas outras parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular, tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação. Muito bem, irmãos. Jesus hoje ele expõe o mistério da semente que cai na terra e que cresce, não é? Quantos de nós fomos criados em fazendas? Eu acho que quase ninguém hoje é criado em fazenda. Nós pertencemos a uma cultura urbana, na verdade, não é? Talvez os nossos avós cresceram em fazendas, talvez, mas a gente mesmo já nasceu na cultura urbanizada, né? As crianças, por exemplo, que vivem na nossa cultura urbana não sabem de onde é que vem o feijão, de onde é que vem o arroz, de onde é que vem as sementes. Eles vão no mercado e compram tudo em latinha, eles pensam que vem das latinhas, né? Nasceu das latinhas, né? O arroz, o feijão, está tudo enlatado. Muitos deles não sabem o que é, né? Nunca foram assim numa plantação para ver que a coisa nasce do chão, que tem um trabalho ali para fazer, brotar a semente, né? Enfim, no tempo de Jesus, quando Jesus conta essa parábola da semente que cai na terra, a semente do grão de mostarda que cai no chão, depois cresce, vai virar uma árvore muito grande. Então, Jesus está falando para pessoas que estão acostumadas com a vida de agricultura. Ele está falando para pessoas que conhecem essa realidade. Então, ele está tirando uma imagem, né? Está tirando uma imagem da vida. Muitos de nós têm um canteiro lá no quintal, isso já ajuda um pouco, né? Pelo menos uma coisinha ali, que a gente joga a semente, a gente cuida, a gente sabe que tem um trabalho para poder essa semente desenvolver, né? Então Jesus, ele está falando hoje da semente de trigo e do grão de mostarda. O reino dos céus é como a semente de trigo. Vem primeiro as folhas, depois vem a espiga, depois vem os grãos da espiga, não é? Depois ele fala do grão de mostarda. Eu nunca vi grão de mostarda, eu conheço só a mostarda que a gente joga no ketchup. O ketchup é a mostarda que a gente põe no hot dog, né? Todo mundo conhece a mostarda, mas a semente eu acho que ninguém nunca viu. Eu nunca vi a semente. Eu sei que é uma semente que, se colocar aqui na mão e cair no chão, ninguém acha ela, é tão pequena que é. Você não vai ver a semente, é muito, 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 muito pequena. Então, a semente, na verdade, ela é uma imagem que Jesus tira da vida do campo, né? Da vida da agricultura. Se um doutor em agricultura pudesse nos explicar como a semente cresce. Uma semente, quando ela desabrocha, ela vai criar raízes para baixo, porque ela vai buscar umidade, por isso que ela tem que ir para baixo. E a outra parte vai para cima, porque ela vai buscar o sol. Então essa é a lógica de uma semente crescer. Ela tem que ir para baixo, porque ela vai ter que buscar como ela vai se sustentar. E depois ela tem que ir para cima, porque ela precisa do sol, não é? Quer dizer, um mestre em agricultura poderia nos dizer isso, mas na verdade ninguém sabe como ela cresce, assim, o porquê que ela cresce. É difícil entrar no mistério da semente mesmo, o mistério da semente, né? Que ela cai e morre. E depois que ela morre, deveria continuar morta. Não, ela nasce. Então, para nascer, ela precisa morrer. Ela morre de verdade, mas depois do nada ela nasce. É difícil, portanto, explicar isso, né? Foram encontradas sementes nos túmulos dos faraós
3.000 anos atrás. As sementes estavam dormindo. Quando pegou essas sementes e jogou na terra, elas cresceram, nasceu e cresceu. Não importa a idade que ela tem. Jogou na terra, se a terra for boa, tiver ali nutrientes, ela tiver água ali, for regada, a semente vai crescer. Ela vai desabrochar, não é? Então Jesus está dizendo que o reino de Deus é isso. O reino de Deus é como uma semente. Tem uma semente plantada, um grão que cai na terra, não é? E aí Jesus dá para nós características, porque o reino de Deus é assim. Primeira característica, o reino de Deus começa pequeno. Tem uma coisa pequena. Versículo 31, é como o grão de mostarda que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Pode ver que o reino de Deus é assim. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem o bebê, em forma de bebê. Tá menor das criaturas, né? Menor das criaturas. Viveu num lugar obscuro, um lugar lá chamado Nazaré, né? Começou a sua vida só com a idade de 30 anos. Já foi bem tardio, né? Para falar a verdade. Pregou apenas 3 anos só de ministério, né? E mesmo assim alterou a vida de todo mundo. Então, uma coisa assim tão pequena, né? Ele entrou no mundo como uma criatura tão frágil, desenvolveu-se num lugarzinho tão escondido no mundo, mas alterou o curso da história. Como pode ser isso? Como que uma criatura, o Filho de Deus, não é? Então, tinha poucos seguidores, ele caiu na mão dos inimigos e ainda foi morrer na cruz. Já não morou num lugar que não era muito avançado, Nazaré, né? E terminou do jeito que terminou. Mas mesmo assim, o curso da vida dele alterou o mundo. Então o reino de Deus está escondido aí. O reino de Deus começa nas coisas pequenas. Deus, ele é especialista em fazer as coisas pequenas tornar-se coisas poderosas. Coisas muito pequenas, que a gente diria coisas insignificantes, como um grão de mostarda, tão pequeno, não vai fazer diferença se um mais um, menos um, mas se torna uma coisa tão poderosa e tão grande, não é? Assim, Deus é especialista em fazer isso. Se a gente olhar, por exemplo, os judeus, quando eles foram para a Babilônia, foram para o exílio da Babilônia, então, depois eles voltaram, eles perderam o templo foi destruído. Então, eles voltaram e voltou com eles Zorobabel, que foi o primeiro governador. O Zorobabel colocou uma pedra lá, falou, nós vamos construir outro templo. Mas tudo começou com a pedrinha que o Zorobabel colocou, né, lá, para dizer que ali eles estavam criando o fundamento do novo templo, né. Ele colocou a primeira pedra. Zacarias capítulo 4. Quem não deu importância a um dia de pequenos acontecimentos, ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou seja, o que Zacarias está dizendo? Não despreze os pequenos começos. Foi só uma pedra que Zorobabel falou e colocou lá e fez uma promessa. Nós vamos reerguer aquele templo magnífico que um dia foi destruído. Começou com uma pedra. Então Deus faz as coisas pequenas tornarem-se coisas grandes. Então, o reino de Deus é assim. O reino de Deus também cresce constantemente. Versículo 32. Quando é semeado na terra, cresce. Simplesmente cresce. Ninguém sabe como acontece. Cresce. E se torna maior do que todas as hortaliças, porque a semente alcança 5 metros de altura. A semente de mostarda vira uma árvore de 5 metros de altura. Então, mesma coisa. Jesus entra nesse mundo pequenininho, né? Uma vida escondida, um bebê, uma Virgem Maria, uma menina tão novinha, tão pequenininha e tal. Mas a igreja está aí, enorme, com bilhões de seguidores, né? Então, os 12 discípulos, né? Um grupo tão frágil, a gente sabe que um deles vai morrer, porque um deles, que é Judas, vai falhar espiritualmente, digamos assim, né? Teve uma falha espiritual. A primeira comunidade que vai nascer é muito pequena, 120 membros, Atos 1:15. Naqueles dias estavam reunidos um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro ficou de pé. E essas pessoas estavam orando durante 10 dias para acontecer o Pentecostes. Pedro fez uma homilia pentecostal, uma pregação pentecostal. Atos capítulo 2, 41. Naquele dia foram batizadas 3.000 pessoas. Então a gente percebe um grupo de 120, depois nós temos um grupo de 3.000 e hoje nós temos aí 2,8 bilhões de pessoas. Não despreze os pequenos começos, tudo começa como uma pequena semente. Deus, ele é um especialista em fazer com que as coisas pequenas
se transforma em coisas muito grandes. Na China, em 1949, tinha 400 mil cristãos. Hoje, na China de 2021, passa de 100 milhões de cristãos. Mesmo no mundo que o Estado é ateu, que a China é ateia. O Estado lá é comunista e declara o ateísmo, persegue todas as religiões. Aonde a gente diria que não existe clima para religião, a gente não pode praticar religião, o Estado é contra a religião e persegue todo mundo, etc. Né? Então, tá lá. A gente volta algumas décadas para trás, não tinha quase nada de cristãos. Hoje a gente encontra milhões de cristãos, não é? Mesmo que eles queiram abafar, eliminar o cristianismo. Né? Então, o reino de Deus vai crescer até uma grande multidão. Apocalipse 7:9. Depois vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Veja, é isso, uma multidão que ninguém podia contar. Tudo começa pequeno. Um dia começou assim, até se tornar uma multidão incontável. Foi assim que Deus falou para Abraão: conta as estrelas do céu, se puder. E Abraão falou: eu não posso contar. Pois é, a tua descendência será como as estrelas do céu. Né? E quer dizer, um começo tão simples, né? Tão simples. Como é que o povo judeu vem de um homem chamado Abraão de 80 anos de idade, um homem idoso, né? Mas o povo judeu, a raça começou ali, a raça deles começou ali, né? Eles conhecem a história da etnia do povo deles, começou ali. Então a palavra sugere, então, o reino de Deus é assim, começa com começos humildes, né? O reino de Deus não se confunde também com os reinos desse mundo. A gente sabe que nesse mundo existe uma busca desenfreada, né? Pela aparência desse mundo. Então os reinos, os tronos, as nações, até os discípulos se iludiram com isso. Jesus falou que o reino de Deus não é assim. O reino de Deus cresce em direção a uma maturidade cristã, que é o que interessa, é um crescimento espiritual. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida por causa dos tabus religiosos, né? Você sabe que a religião, o judaísmo era cheio de tabus, né? Começava com a comida, não pode comer isso, pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, não pode blá 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 blá, você não pode isso, você tem que lavar a mão assim, né? Não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, ok? Então é isso que a gente vai desfrutar no reino de Deus, vai desfrutar em Cristo, não é? Então a semente do reino de Deus é uma consciência que vai crescendo dentro de nós, né? De retidão, de paz em nossa vida. A gente vai adquirindo uma consciência maior. Claro, tudo começa pequeno na nossa vida, não é? Então, Jesus diz também que o reino de Deus oferece abrigo, versículo 32. Quando é semeado, a semente cresce, se torna na maior das hortaliças e estende seus ramos tão grandes que os pássaros do céu podem vir abrigar-se à sua sombra. Então o reino de Deus oferece abrigo, é uma imagem do abrigo, não é? O reino de Deus é um abrigo. Os pássaros pousam lá e fazem seus ninhos de Jesus. Ou seja, nós encontramos proteção e abrigo no reino de Deus. Salmo 90. Tu que estás à proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente. Isso é um abrigo, então é imagem de proteção, de abrigo, não é? A gente encontra abrigo na presença de Deus, a gente encontra descanso para os cansaços da vida, quando Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, dos vossos fardos, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Pois eu sou manso e humilde de coração. Então encontra descanso para a alma. Não é o jugo pesado que coloca no boi. O jugo de Cristo é um jugo compartilhado. Então é um jugo em que Ele está do meu lado, eu tenho o jugo dele, mas Ele é o mais forte, então Ele segura, né? Ele segura. Mais forte ajuda o mais fraco, né? Então mais forte ajuda aquele que é mais falível, né? Mais limitado, não é? Então Cristo está do nosso lado para dar força, para dar direção, não é? Um passarinho quando voa, o passarinho, por mais que o passarinho voa, ele voa, mas uma hora ele tem que sentar para descansar. Então vai precisar de uma sombra, de um galhinho, de uma árvore para descansar, né? Uma sombrinha, pois é. Nós também, de tanto ir e vir, trabalhar, correr para lá e para cá, a vida parece que é só isso, o sol
o sol nasce, o sol se põe, a gente corre, a gente vai, a gente vem. Mas uma hora a gente precisa parar e descansar, não é? Então, a gente tem que fazer isso, porque senão a gente morre, né? A gente vai morrer de cansaço, né? Então, não se preocupe, diz Jesus, Mateus capítulo 6, 26. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, no entanto, vosso Pai os alimenta. Está vendo como que Jesus está dizendo? Aqui que a gente tem que confiar em Deus, confiar que Ele nos ajuda, confiar que Ele nos dá o abrigo, nos dá a proteção, nos dá a orientação, nos dá a direção, etc. Então Deus faz isso. Então a gente encontra abrigo também até contra a ira de Deus. A gente quando a nossa vida está em Cristo, porque ali já é um terreno julgado, né? Aqui, se a gente estiver fora, se a nossa vida não está em Cristo, nós estamos fora. A ira de Deus pode rebater contra todo mundo, a não ser se a gente estiver com a nossa vida inserida em Cristo, não é? Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu tenho que permanecer no terreno que Deus já julgou. O terreno que Deus já julgou é onde está a cruz dele, aqui, não é? Aqui já é um pasto queimado, o terreno aqui já está queimado. Aonde o fogo ainda não caiu, porque quando eles queimam o pasto, é vento e fogo. Ali o fogo vai acabar com o pasto, é queimada, né? Se você estiver do lado de lá, você vai queimar. Se você estiver do lado de cá, onde o fogo já caiu, já queimou, então você está bem aqui, você vai ficar do lado de cá. Você não vai para o lado de lá, onde o vento ainda vai soprar, onde o fogo ainda vai se acelerar. Então existe uma área ainda aqui não queimada, existe uma área aqui onde o julgamento de Deus já desceu. Então se a minha vida está em Cristo, pronto, né, já estou salvo da ira. Mas se minha vida não estiver em Cristo, bom, eu estou arriscado. No Antigo Testamento era essa a realidade, né? Então no reino de Deus nós encontramos a paz. João descreve assim a multidão e que ele viu, né? Ele teve a visão da multidão daqueles homens e mulheres no céu. Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus e eles prestam culto dia e noite no santuário. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol. Aqui eles encontraram a paz, a paz definitiva. Aqui no mundo a paz é uma coisa limitada. Agora, nessa visão de João, ele vê pessoas que estão diante de uma paz eterna. Ali é uma paz que não tem começo nem fim. O cordeiro será seu pastor e os conduzirá às fontes da água refrescante. Portanto, nada os molestará lá. Não tem doença, não tem tristeza, não tem nada, não tem morte. É uma maravilha, é o paraíso, né? É isso que a gente fala, é o paraíso, não tem nada para atormentar a pessoa, né? Pois é, mas essa é a visão da paz perfeita, né, que João tem dessas pessoas que tinham sua vida em Cristo. Então o reino de Deus é isso, paz, alegria, Espírito Santo, é isso. E ele teve a visão da realidade perfeita, né? Portanto, o reino de Deus é um mistério, tem muito a nos ensinar. A gente precisa confiar em Cristo e confiar nessas palavras que ele nos disse aqui. A gente não deve desprezar os começos pequenos. A gente tem uma tendência de olhar para as coisas grandes que enchem os nossos olhos. A gente tem que perceber que Deus trabalha assim, começos humildes, começos pequenos, não é? Abraão, um homem de 80 anos, pai de multidão, começou pequeno. Gedeão, quando teve que batalhar aquela guerra, né, por Israel, ele tinha 32 mil homens. Aí Deus falou, não, você vai batalhar só com 300, né? 32 mil homens contra... Então, os 300 homens irão contra 100 mil. É isso que Deus queria. Então você vai com um grupo bem pequeno, porque vocês não vão poder se gabar depois que foram vocês que venceram a batalha. Vocês vão com só 300 para enfrentar 100 mil, porque a vitória será minha, a vitória será de Deus, a vitória não vai ser de vocês. Porque se deixa aí com mais, eles vão dizer, nós éramos mais valentes e mais fortes, por isso que nós vencemos, né? Então Deus ele vai sempre fazer coisas a partir de inícios pequeninos, muito pequenos. Davi, por exemplo, o último da família, não é? Pequenininho, coitado, né? Ele foi guerrear contra Golias, o gigante de 5 metros de altura para 6, né? 6 metros de altura, né? Então é isso, a gente não deve desprezar as coisas pequenas. Então o reino, a semente, é uma imagem disso. Como é que Deus trabalha? A gente tem que deixar Deus plantar e depois a gente tem que permitir que a semente cresça. Quer dizer, a semente cresce na nossa vida, né? A semente cresce na nossa alma,
semente cresce no nosso coração. E aí a Sagrada Escritura vai dizer isso de várias maneiras. Mas a gente precisa confiar nesse crescimento pequenininho do reino de Deus. Nunca desprezar isso, porque às vezes a gente despreza as coisas pequenas, jogamos fora, porque queremos nos apegar às coisas que têm status e tamanho nesse mundo. Errado, errado. Deus trabalha de outra maneira. Deus não trabalha assim. Deus trabalha de maneira invertida para confundir, né, os orgulhosos nesse mundo, né? E o seu poder se revelar aos pequenos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Desceu a nação dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, da comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne, na vida eterna. Preparemos o ofertório e cantemos. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. O Senhor dei a conhecer a salvação e revelou às nações a sua justiça. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. O sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dai ao homem o alimento que o sustenta, o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e nossa alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, verdadeiramente nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em toda parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo,
estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. E damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, pelos falecidos da família Zanfili e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, o corpo, o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Hostia Santa, manso Cordeiro, amor primeiro do meu amor. Hostia Santa, vou ter a dita de uma visita do meu Senhor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Hóstia Santa, vem a minha alma trazer-lhe a calma, vem dar-lhe luz. Hóstia Santa, bem firme eu creio que no teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos.
Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade de vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Então, lembrando, sexta-feira agora, nós temos Sagrado Coração de Jesus, que é uma missa que será celebrada às 6 da tarde. Sexta-feira, primeira sexta do mês. E domingo, às 4h30 da tarde, também celebrando Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa, preferencialmente, né? Santo Antônio de Lisboa. Portanto, às 4h30 da tarde, pode vir participar, pois agora nós podemos celebrar com 100 pessoas. Então não vamos ter problema de número aí, que a quantidade agora está confortável para a gente participar sem ter restrições, aquelas coisas, né? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos todos unir nossas preces, ao Senhor entoar um louvor, pois aquilo que já foi semente, hoje é planta de grande vigor. Em Lisboa esta planta nasceu, sua seiva é o próprio Jesus, e no exemplo de amor, caridade, os irmãos encontraram a luz. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Santo Antônio se fez doação, Pai dos pobres idosos sem lar. Junto a ele ninguém era órfão, tinha a todos o pão para dar. O amor a Jesus foi seu tudo, seu desejo era vê-lo reinar. Em nós todos, seus filhos amados, seu caminho possamos trilhar. Celebremos com fé e gratidão este santo que é tão singular. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Santo Antônio de inúmeras graças, vamos todos alegres cantar. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala das pequenas coisas. Como a semente é tão pequenina, ela é lançada à terra, mas muitas das vezes ela precisa do seu tempo para vingar. É necessário ter uma boa terra e ter cuidados acrescidos. Também celebra a festa de Santo Antônio de Lisboa, o primeiro santo popular destes 3 santos que são a realidade da alegria e da popularidade em Portugal. O Santo Antônio era o protetor dos casamentos e era também o santo, o doutor da Igreja. É em Itália que ele termina os seus últimos dias de vida, em Pádua, e hoje em dia, muitas das vezes, é confundido como o santo português ou o santo de Itália.
mas para nós será sempre Santo António de Lisboa, que possa abençoar todos os casamentos. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Lord,